O que é ser cristão? É uma pergunta que tem assim diversas respostas aí possíveis. Eu vou iniciar dizendo o que não é ser cristão, né? Muita gente acha que ser cristão está relacionado aí a roupa, por exemplo, né? A roupa ou cabelo. E aí ser cristão não está relacionado à minha roupa ou ao meu tipo de cabelo, ao tipo de cabelo que eu adoto para a minha vida. Eu não estou querendo dizer que você pode andar com qualquer roupa, você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que ser cristão não está relacionado à roupa. A roupa, você vai ter um bom senso de utilizar algum tipo de roupa em uma ocasião e não vai utilizar algum tipo de roupa em outra ocasião. Por exemplo, se você se coloca numa audiência diante de um juiz, você não pode, né? Não é que você não quer ou que você não queira. É que não pode estar na presença do juiz de short, de camiseta, sem camisa. Então, existe uma roupa que você pode e outra roupa que você não pode. Então, pelo bom senso, você vai entender que a roupa ela vai te possibilitar, né? Você vai poder estar com essa roupa em determinado lugar, mas não vai poder estar em outros. Então, mas não é a roupa que define ser cristão. Outra coisa errada, algumas pessoas acreditam que está relacionado ao tamanho da Bíblia que eu carrego. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui, que ela tem um tamanho bom, e aí as pessoas acreditam que se eu carregar essa Bíblia, eu vou ser de fato cristão. Não está relacionado ao tamanho da Bíblia. Também não está relacionado às minhas conquistas. Ao longo da vida, nós vamos conquistar muitas coisas, nós vamos nos deparar com situações assim, de extrema, vamos dizer assim, alegria por conquistas, mas não é isso também que define ser um cristão. No tempo antigo, e nós vamos ler um texto aqui, que está no livro de Atos, capítulo 11, se você tiver com sua Bíblia, abra aí para você conferir. Atos capítulo 11 vai nos mostrar um texto em que os discípulos, foram pela primeira vez chamados de cristãos. E a administração romana adotou esse termo, cristãos, para diferenciá-los dos judeus, que também se diziam ser povo de Deus, mas eles faziam coisas diferentes. Aliás, eles renegavam essa caminhada, né, dos cristãos, dos discípulos da época, porque eles diziam que Jesus era o Messias, e os judeus, né, eles não adotavam essa postura de reconhecer Jesus como sendo o Messias. Então, a administração romana começa a adotar uma postura diferenciada para uns em relação aos outros, né, aos judeus. E aqui nesse texto eu vou ler para vocês. Atos capítulo 11, versículo 26, diz assim: e assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Está falando de Barnabé, né? Quando Barnabé vai procurar Paulo. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui nós vamos entender que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então não era comum, eles eram conhecidos como os do caminho. Você lembra? O apóstolo Paulo, no dia em que ele se converte, no dia em que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo não professava a fé cristã, não reconhecia Jesus como sendo o Messias, e ele vai no caminho de Damasco com cartas autorizando prender aqueles que eram do caminho, caso ele encontrasse alguns, né? Então, Saulo, respirando, né, aquela sede de
prender aqueles que eram do caminho, ele segue nesse caminho e ele ali tem um encontro verdadeiro com Jesus que muda a trajetória de Paulo, não somente naquele momento, mas durante toda a sua vida. Jesus se apresenta para Saulo mostrando que ele era, né, mais poderoso do que qualquer coisa, inclusive as autoridades que Paulo, né, que Saulo naquele momento acreditava ser mais poderosa. E nesse momento, Saulo muda a trajetória, ou melhor, Jesus muda a trajetória de Saulo, mostrando que era maior do que ele. E ele não tinha poder algum, não tinha controle algum sobre suas ações naquele momento. Saulo fica temporariamente cego. Você conhece, se você não conhece totalmente, é só você andar alguns capítulos anteriores, né? Capítulo 9, você vai ver a conversão de Saulo. E ele ele estava ali reconhecendo aqueles homens como os do caminho. Por que ele considerava aqueles homens os do caminho? Porque o Senhor Jesus, o Mestre, ele disse no livro de João, capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava se colocando naquele momento como alguém que era o caminho. Não era um dos caminhos como algumas pessoas entendiam, né? Todos os caminhos levam a Deus. Essa frase ainda é dita até hoje. Muitas pessoas acreditam de fato que todos os caminhos vão levar a Deus. E se nós considerarmos que essa pessoa vai ser levada a Deus como réu, então todos os caminhos vai levar a Deus de fato, porque todas as pessoas vão se apresentar, vão ter que se colocar diante do Senhor como réu, para dizer aquilo que fez durante a sua trajetória aqui na terra. Então, se considerarmos como réu, de fato, todas as pessoas comparecerão diante de Deus. Então, todos os caminhos levam a Deus. Mas, se nós considerarmos a salvação, todos os caminhos levam à salvação? Não. Apenas Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é aquele que vai levar o homem à salvação. Então, Jesus, na morte da cruz, ele morre e ele, a partir de então, todos aqueles que reconhecem esse sacrifício, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, receberão a salvação e serão salvos de toda a condenação eterna. Agora, a gente tem condições para responder o que eles consideraram naquele dia. Eles foram chamados os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E o que é ser cristão? Agora a gente tem condições de responder. Ser cristão não é apenas seguir a Cristo. Isso de fato é uma das definições, mas não é a mais importante. Não é a que mais impressionou aquelas pessoas naquele dia, naquele momento, para que eles pudessem chamá-los de cristãos. O que chamou a atenção daqueles homens, daquelas autoridades, e eles foram em Antioquia reconhecidos como cristãos, foi o fato de não somente seguirem a Cristo, mas parecerem com Cristo. Em que? Nas suas atitudes. Eles faziam aquilo que Cristo fazia. Eles agiam como Cristo agia. Eles praticavam aquilo que Cristo praticava. Então, esses homens foram reconhecidos como pequenos cristos. Aquelas pessoas que não somente seguiam. Hoje tem muita gente seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus, tem muita gente. Mas tem pouca gente vivendo como ele viveu. E eu não estou dizendo para você que você vai ter que morrer na cruz do Calvário, que você... Não! Eu estou dizendo que você precisa se parecer com Cristo nas atitudes. Suas atitudes precisam ser como Cristo, ou como as de Cristo. Você lembra daquele filme? E aí a pergunta:
Se você fosse, ou melhor, se Jesus estivesse em seu lugar, o que ele faria? Para nos mostrar se a nossa atitude naquele momento está correta ou não, para nos mostrar se a nossa decisão naquele momento está correta ou não. Por quê? Porque se Cristo estivesse no meu lugar, ele faria o que eu estou fazendo? Ele tomaria a decisão que eu estou tomando? Então, entenda isso. Então, ser cristão não é somente seguir a Cristo. Ser cristão é parecer-se com Cristo. É ter as mesmas atitudes que Cristo teve. Por isso João vai dizer no capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como Cristo vos amou. O que ele está querendo dizer? E inicialmente, eu posso até achar que isso é impossível, porque ninguém vai amar como Cristo amou, porque Cristo se entregou pelas pessoas. Então o amor motivou Cristo a se entregar. Talvez eu e você não consigamos fazer a mesma coisa no que diz respeito à abrangência, porque a palavra do Senhor não deixa dúvidas de que ele amou o mundo. A abrangência foi total, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo dessa forma. A abrangência eu nunca vou alcançar como Cristo alcançou. Nunca, absolutamente nunca. Mas ele estava dizendo, amar como Cristo nos amou, não na abrangência, mas na intensidade. O amor de Cristo foi sacrificial. Entenda isso. Eu não vou amar uma pessoa apenas porque ela é boa, porque ela merece. Não, o amor que eu vou dispensar para alguém é um amor sacrificial. Muitas vezes as pessoas nem merecem. Talvez você esteja lembrando de alguém que você precisa amar, mas essa pessoa não merece. E você tem toda a razão de dizer que ela não merece. Mas é aí que entra amar como Cristo amou, um amor sacrificial. Então, ser cristão não é apenas seguir a Cristo, não é apenas estar dentro de uma igreja, não é apenas carregar uma Bíblia grande igual essa que eu apresentei para você, não é apenas ter um cabelo bonitinho, uma roupa bonitinha, uma roupa de crente, um cabelo de crente. Não! Ser cristão é se parecer com Cristo, é você renunciar à sua vontade em prol da vontade do Senhor, e às vezes para servir alguém que não merece. Esse é o nosso desafio. Isso é de fato ser cristão. Muita gente está relacionando ser cristão às conquistas, e aí dá testemunho de, não, porque eu tinha uma casa, agora eu tenho 3, não, porque eu tinha um carro velho, agora eu tenho 5 carros do ano. Ter um carro do ano é muito bom, e eu quero esse carro do ano. Eu quero. Se você achar que isso não é para quem serve a Deus, então me dá o seu, eu vou ficar feliz da vida. Mas não é sobre conquista, não é sobre ter carro 0, não é sobre ter casa na praia, sobre ter 50, não! Ser cristão é parecer-se com Cristo nas suas ações. Eu sou cristão, por quê? Porque eu quero me parecer com Cristo. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de atitude, coração disposto a obedecer, um coração que está disposto a renunciar à sua vontade em detrimento da vontade de Deus, e muitas vezes para alcançar alguém que não merece. É sobre isso. E aí a pergunta que fica para mim e para você: eu sou cristão? Você é cristão? Não é para responder para mim, não precisa. Isso aqui não é um tribunal onde nós vamos aqui descobrir quem é e quem não é. Tá vendo ali, ó, ele não é. Não, isso é para mim, é aqui dentro. Eu vou responder para mim mesmo. As minhas atitudes se parecem com as atitudes de Cristo? Eu posso dizer que sou um cristão não pelo que eu tenho, e eu não estou desprezando isso. Eu não estou desprezando as conquistas, pelo contrário. Deus pode nos dar
Sabe, a palavra dele, Efésios 3:20, infinitamente mais. O que ele pode fazer por mim e por você não está escrito no gibi, né, como a gente fala, não está no gibi. Pode, sabe, ele pode fazer infinitamente mais. Então nos dá um carro zero, nos dá uma casa de praia, nos dá uma conta bancária cheia. Isso aí tudo Deus pode fazer, mas não é sobre isso, entenda? Só sobre isso. Não é. Não é. A minha pergunta, dentro de mim, eu sou cristão? As minhas atitudes têm demonstrado que eu sou cristão genuíno? Por causa das minhas atitudes, as pessoas estão me vendo como cristão? Ou eu só sou cristão aos domingos, 7 horas da noite, quando eu vou para a igreja, e depois as minhas atitudes elas não valem tanto assim? O que eu estou fazendo glorifica o nome do Senhor ou envergonha o nome de Cristo? Eu preciso pensar sobre isso. Porque não somente por causa das pessoas que nos rodeiam, mas por causa de mim. Eu caminho carregando a minha salvação. As minhas atitudes, as minhas decisões, elas vão me levar para morar eternamente com o Senhor ou não? Quais têm sido as minhas atitudes na caminhada cristã? Eu posso dizer, sou crente, sou cristão? Você pode dizer, eu sou cristão? Você pode dizer isso? Não responda para mim. Como eu falei anteriormente, isso aqui não é um tribunal. É para nós refletirmos sobre aquilo que nós temos feito na nossa caminhada. Se de fato aquilo que eu faço exalta, glorifica o nome do Senhor ou envergonha o nome de Cristo. Pensa nisso. Amém? Que você possa, todos os dias que você acordar, você possa olhar no espelho, possa se olhar no espelho e ver que você se parece mais do que ontem com Cristo. E não por causa da sua beleza, do tipo de cabelo, por causa da roupa, não, mas por causa das suas atitudes. Que você todos os dias acorde com essa sensação, eu me pareço com Cristo. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Amém? Que o Senhor nos ajude a parecer-se com Cristo mais a cada dia, através das nossas atitudes. Amém? Não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre Cristo na nossa vida. Deus abençoe a tua vida. Amém?